De volta com toda a nossa audiência, vamos mostrar agora um trecho da entrevista exclusiva do deputado Eduardo Bolsonaro. A colunista do UOL, Letícia Casado, ele que está vivendo nos Estados Unidos, falou sobre o futuro do bolsonarismo agora com a prisão do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Eu creio ainda que se nós tivermos uma anistia, o Bolsonaro tirará esse estresse psicológico da condenação, retornará 100% e poderá se apresentar como candidato. Por que não? Eu acho que isso daí seria o saudável na democracia e deixa as pessoas escolherem. Então não é uma prisão do Moraes que vai fazer apagar o bolsonarismo. Acho que até que é pelo contrário. O Moraes, ao acelerar e abusar do seu poder, ele aumenta, ele infla a possibilidade de ter ali senadores, principalmente, contra o Moraes para serem eleitos. Ele está impulsionando a candidatura de senadores de direita. Eu acho que esse é o ponto, esse é o jogo real. Agora, é claro, aqueles que não querem Bolsonaro no tabuleiro político vão vender, acabou o bolsonarismo, não, ninguém foi para a rua, como se do dia para a noite essas coisas acontecessem. E aí, Sakamoto? Eu creio ainda que... Eu creio ainda o quê? Eu fiquei curioso. Era o comecinho, começou de novo, estava em looping. Ah, tava em looping, na verdade. Eu pensei que ele ia falar que eu creio ainda alguma coisa nova, queria ouvir a crença do deputado federal. Bem, ele está tentando justificar, nesse ponto é interessante que ele está inclusive tentando justificar por que não aconteceu uma comoção popular, né? Na verdade, com a prisão do Bolsonaro. A gente tem visto isso, a Dani comentou, eu comentei, o Josias comentou, não rolou uma comoção, né? O país seguiu sua vida, tirando algumas pessoas que estão de joelhos, rezando aos céus e usando todas as suas crenças para pedir às forças do universo a libertação do ex-presidente, alguns gatos pingados, o resto do país está preocupado com outras coisas, está tocando a sua vida, né? Então, isso, de certa forma, é ruim para o bolsonarismo, porque Bolsonaro preso, poderia ser transformado pelo clã Bolsonaro num ativo. Bem, vamos transformar o limão numa limonada. Já que o nosso pai está preso, já que meu marido está preso, vamos, na verdade, usar isso para transformá-lo em um mártir do país. E a gente sabe que quando uma pessoa é transformada em mártir, ela cresce, Só que, até agora, não foi isso que aconteceu. Não houve. Bolsonaro tira, é claro, nas redes sociais, Bolsonaro vai ser martirizado, vai ser deificado, vai ser mitificado, o mito finalmente vira mito, tudo isso mais. É claro que isso vai acontecer, faz parte dentro do bolsonarismo raiz, aqueles 13 a 15% da população que, se o Bolsonaro falar pula no abismo, eles pulam no abismo. Contudo, o restante da população não entrou nisso. É claro que tem uma parte que acha que Bolsonaro não devia ser preso, as pesquisas de opinião mostram isso, mas a maioria do país acha que sim, deveria ser punido pelo que fez e que a anistia não deveria ser concedida a ele. E o Congresso Nacional não sentiu essa comoção das ruas. Se as ruas tivessem sido coalhadas de gente, se tivesse a Paulista fosse forrada, lá, a Avenida Atlântica forrada de gente, centenas de milhares, o Congresso Nacional, é claro, que olharia para a anistia com outros olhos, mas o Congresso Nacional, neste momento, vai pensar, pelo amor de Deus, o Centrão, falando, imagina, a gente tem nosso candidato, a gente quer o apoio dele, em troca dele ter uma promessa de que a gente vai ajudar a se ganhar. Mas a gente tem nosso candidato, a gente não quer esse BO, não. Aí eles querem um bolsonarista sem Bolsonaro, inclusive, Então, o que acontece no final? O Eduardo Bolsonaro está fazendo de tudo para tentar manter a influência da família, a influência do pai, e o que vai contar, inclusive na hora de definir quem vão ser as chapas, não apenas à presidência da República, mas também aos governos dos estados. O Valdemar da Costa Neto tá falando, não, Bolsonaro vai ser consultado, vai definir quem vai ser, quem não vai ser. Vamos ser sinceros, quem vai definir vai ser o Centrão, as chapas para governos, as chapas para o Senado, a família quer controlar o Senado a partir de 2027, então deve ter uma ação mais forte nesse sentido, só que os deputados federais vão tentar reeleição, os governos, isso aí vai ser questão de cachorro grande, definições de que vão passar, pode até passar por Bolsonaro, mas não apenas, no final das contas é uma briga para manter a influência, como a gente está falando, e só para terminar, Diego,
Eu acho ainda que na hora que viralizar, né, que ainda não viralizou como deveria ainda, tipo, como deveria, digamos, como poderia viralizar a questão da imagem de Bolsonaro derretendo a tornozeleira e tentando fugir. Isso aí vai pegar tão mal com os tratos da população que acreditava, não, Bolsonaro é forte, Bolsonaro não foge, né? E aí com aquela imagem, tem um pessoal que não vai acreditar, mas é o bolsonarismo raiz. O restante da população, aquela imagem ainda vai pegar mal. Então, o Eduardo Bolsonaro está tentando fazer redução de danos neste exato momento. É isso. Deixa eu perguntar aqui para Dani. E aí, Dani, o que você acha disso tudo? Quando eu acho engraçado, né? Porque o Eduardo fala, olha, tem que ter a anistia e deixar o Bolsonaro disputar a eleição. E aí a população diz se quer ou se não quer. O pai dele disputou a eleição sentado na cadeira de presidente da República e conseguiu a proeza de, desde que a reeleição foi aprovada, ser o primeiro a, estando no cargo, perder. Ele perdeu. A população já disse. Então o que é que interessa? A candidatura do pai para um outro cargo? A disputa presidencial ele fez, estando na cadeira, usando de diversos instrumentos, majorando benefícios no ano da eleição, colocando, segundo o Supremo Tribunal Federal, barreiras para eleitores do Nordeste, nas cidades onde Lula havia tido mais votos no primeiro turno, para impedir esses eleitores ou dificultar ou atrasar a vida desses eleitores na chegada da urna, fazendo ali uma série de movimentos, ataques às urnas eletrônicas, incentivando descrença, disseminando informação falsa sobre as urnas, né, buscando minorar a participação popular. Tudo isso foi feito e ele perdeu. O povo já falou, e eu acho que o Eduardo Bolsonaro tenta até hoje não ouvir. Primeiro, a tese de que a eleição tinha sido fraudada. E aí eu chamo a atenção do nosso telespectador, assinante e ouvinte, do que disse o próprio Bolsonaro diante do ministro Alexandre de Moraes quando interrogado. O senhor tinha alguma prova de que algum ministro aqui levou dinheiro? Não, não tinha. Peço desculpas, inclusive. O senhor tem prova de fraude nas urnas? Não, não tinha. Foi o próprio Bolsonaro quem disse. Então, assim, ele disputou, o povo foi ouvido, o povo falou e Bolsonaro perdeu. O problema é que não cumpriu o rito da democracia. Você perde, vai para a oposição, faz oposição e tenta de novo daqui 4 anos. Tentar golpe de Estado é que não pode. Exato. Temos aqui um outro trecho. O deputado Eduardo Bolsonaro, nessa entrevista exclusiva para a Letícia Casado, a nossa colunista, ele falou sobre Tarcísio de Freitas ser um político de direita. Letícia, onde Lula estiver de um lado, eu estarei do outro. Eu só me reservo ao direito de não enganar o meu eleitor, porque existe uma relação de confiança. É por isso que a gente cresce tanto nas redes sociais, porque nós somos autênticos e falamos a verdade, aquilo que muitos consideram sincericídio. Então, se o Tarcísio for este candidato, a gente vai acabar falando sim de Tarcísio de Freitas, né? Agora, não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. O Tarcísio ele é um tecnocrata de centro, né, que no cenário político ele acha que ainda há margem para o diálogo com o Moraes, né? Eu acho até que ele enxerga pessoas como eu, né, aquelas pessoas radicais, que ele quer se ver, né, afastado, e ele também acha que tem os votos da direita de maneira cativa. Isso é um problema, porque achando, não especificamente Tarcísio, mas no entorno dele, né, crendo que os votos da direita estão garantidos, ele tenta agradar o centro e a esquerda, e isso daí é uma estratégia errada. Falando a verdade, a gente vai cada vez mais tirar pessoas das trevas da esquerda, ou mesmo do centro, e trazê-las para a direita. Foi isso que Bolsonaro fez em 2018. E a gente tem que continuar fazendo isso para impedir o retorno dessa esquerda à cena do crime. Porque o governador Tarcísio, por exemplo, quando ele coloca, né, dinheiro numa parada LGBT, no final das contas, isso vai acabar caindo em ONG, vai acabar caindo em advogado, que depois vai tentar pegar meu passaporte aqui, que vai tentar processar, né, o Flávio Bolsonaro por qualquer motivo que seja.
Então você tem que enxergar o seu inimigo como ele é. Como diz no livro Sun Tzu, A Arte da Guerra. Se você não conhecer o seu inimigo e apenas conhecer a si próprio... Bom, vimos aí um trecho, Dani, ele falando do Tarcísio de Freitas e do futuro da direita, e te chamou Tarcísio de centro. Não, eu quero ouvir o Sakamoto primeiro, porque confundiu o autor com o nome do livro, é isso? Sakamoto. Aí no final... Ai, Deus. Olha, gente, é o seguinte... O Eduardo Bolsonaro, ele está muito empenhado em transformar a vida do Tarcísio de Freitas no inferno. Porque é o seguinte, quanto mais cedo o Tarcísio de Freitas se tornar a figura viável para a centro-direita e a direita, mais cedo também a família Bolsonaro vai sendo empurrada para um corner, que é esse corner da ala mais radical do PL, né? Então, onde ele próprio se encontra já há bastante tempo, né? Desde o início, né? Ele da família ao lado do Carlos Bolsonaro são os dois mais verborrágicos. O problema é que o Eduardo Bolsonaro tenta se manter nessa posição de alguém que pode explicar que caminhos a direita deve percorrer para poder ter sucesso nas urnas no ano que vem, 2026, de um lugar ruim. Por quê? Porque acabou de protagonizar o maior tiro no pé da história desde que esse grupo ascendeu ao poder e a essa posição de principal força opositora da esquerda e do lulopetismo no Brasil, vamos falar assim, né? O tarifaço, todo mundo que viu o que estava acontecendo falou, não tem como isso dar certo, como é que você atenta contra o agronegócio e o setor produtivo nacional, impondo à sociedade à custa de uma briga política que é jurídica, na verdade, né? Do seu pai, como justificar isso, né? Então, do lugar onde ele quer falar de Farol de Alexandria, né, que pode dizer quais caminhos os nomes da direita devem ou não percorrer, ele se coloca em uma posição muito superestimada, porque o resto da política, a política pragmática, né, ele diz uma coisa que é muito próximo do que o PT vai dizer se Tarcísio de Freitas for o candidato. O Tarcísio de Freitas é o candidato do sistema, mas não do sistema só centrão. É o candidato da Faria Lima, que vai defender privilégio. É assim que o PT está se preparando. Eu vou escrever sobre isso. Está se preparando para tratar Tarcísio se ele for mesmo o candidato da direita. Agora, o Eduardo Bolsonaro consegue ir para esse mesmo lugar, para o lugar de adversário frontal, ao também descrever Tarcísio como um candidato do sistema que acha que precisa compor. Não sei se ele acha que precisa compor, mas uma convivência republicana, poderes independentes, autônomos e harmônicos, é exigência constitucional, Sarza. É verdade. E ele já mostrou que não respeita mesmo a Constituição, Sakamoto. E é aquilo que ele estava falando naquela hora antes da gente ir para o intervalo, né? O deputado Eduardo Bolsonaro vai acabar sendo cassado, não por conta de toda a traição que cometeu contra o país, mas por conta das faltas, né? Vai ser meio bizarro, mas vai ser isso que vai acontecer. Em algum momento vai ser cassado por conta de faltas. Só que há uma chance muito grande dele ser condenado por conta do processo, né, em que ele é réu, foi tornado réu pelo Supremo Tribunal Federal por coação no curso da outra ação, da ação por tentativa de golpe de Estado. Ou seja, ele tentou melar aquela ação, incitou o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, para atacar as instituições brasileiras, para mover sanções contra o Brasil, como a Dani estava explicando, para poder salvar o pescoço do pai. Não conseguiu, né? Não conseguiu a ponto do próprio jornal The New York Times ter publicado uma análise apontando de que o governo Lula peitou Trump e venceu. Exatamente por quê? Porque agora você vai cedendo as tarifas, Trump vai cedendo à realidade. O bolsonarismo fala, o Trump está cedendo à inflação, não o Lula. O Trump está cedendo à realidade, como a gente falou que aconteceria. Era uma questão de tempo. Então, o que acontece? O Brasil resistiu, o Brasil se manteve e o Trump teve que ceder. Por quê? Porque os países são interdependentes, precisam um do outro. O Brasil, os Estados Unidos precisam da comida brasileira, precisa de produtos brasileiros. O Brasil também precisa do mercado e precisa de produtos de lá. A gente vai e assim vamos tocando a vida. Ele faltou na aula de economia, né, o Eduardo Bolsonaro, né? Porque isso aqui existe uma interdependência. O Brasil é o celeiro do mundo, né?
Então, ele moveu, apostou, perdeu. Ele deve ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal e, sendo condenado, como a gente comentou, ele não consegue se candidatar à presidência da República, nem se sair do PL e ir para um partido menor, como ele ameaçou. Tanto é que agora ele já reconhece isso, ele fala do Tarcísio, fala, olha, se o Lula estiver lá, eu vou apostar no quem for contrário ao Lula sempre, o outro lado, e é isso, mesmo que o Tarcísio não seja de direita. Eu acho que a análise dele até está correta nesse sentido. O pessoal coloca o Tarcísio, ele é de extrema-direita, etc. Não, o Tarcísio não é de extrema-direita. Só que eu acho que o Tarcísio, ele não tem esse mesmo posicionamento que a família Bolsonaro. Mas no final do dia não importa, porque ele abraça esse posicionamento, muitas vezes de forma oportunista, para conseguir os votos da família Bolsonaro. Tarcísio não compartilha dos mesmos elementos ideológicos, tem muita gente que vai gritar nas redes sociais. Paciência, ele não compartilha, só que o fato é que ele é oportunista. Ele abraça isso, atrás ele vai botar o boné do Trump, Make America Great Again, sem pensar nas consequências que isso vai trazer como um governador de estado. E aí depois dá problema, porque o Trump move sanções para o Brasil e a imagem que mais veiculou em São Paulo é o Tarcísio usando um boné vermelho do Trump. Né? E aí ele sobe em carro de som, ataca o Alexandre de Moraes, fala que dá entrevista dizendo que a justiça, ele não vai confiar, que ele não confia, não dá para confiar na justiça, enfim. Um governador de estado. Então, no final das contas, o Diego, no final das contas, o Tarcísio está fazendo esse jogo. O Eduardo Bolsonaro já entendeu isso. Provavelmente vão ter que dar amém para outro candidato. Mas até o Senado, que ele procurava sair, não vai rolar. E muito provavelmente, nessa altura do campeonato, no ano que vem, Eduardo Bolsonaro vai estar inelegível também. Certo. Pessoal, é o seguinte, a entrevista completa, esse programa, o UOL Entrevista, a Letícia Casado conversando com o Eduardo Bolsonaro, vai ao ar na TV às 7 da noite, logo depois do UOL News. A íntegra também já está no nosso canal do YouTube.